Bem-vindos ao IBRAcast, o podcast quinzenal trazido especialmente a você pelo IBRAC, o Instituto Brasileiro de Estudos de Concorrência, Consumo e Comércio Internacional. Nosso podcast vai explorar os mundos fascinantes e cada vez mais interdisciplinares do antitrust, do direito do consumidor, do comércio internacional e da regulação em sentido estrito. A cada episódio serão convidados especialistas, dentre autoridades, advogados, economistas e acadêmicos, para participarem dos debates mais atuais e relevantes das áreas de atuação do Instituto. Fiquem ligados e curtam o programa. Olá a todos que nos ouvem, eu sou Vivian Fraga, membro do IBRAC, sócia de Antitrust de Tosini Freire Advogados, e tenho muito prazer em hoje apresentar para vocês o terceiro episódio do IBRAcast, o podcast do IBRAC, que vai tratar da interface entre regulação e a defesa da concorrência. O IBRAcast de hoje contará com a participação de 2 experts dessas áreas, que são referências nacionais quando a pauta é melhorias regulatórias e advocacia da concorrência. Nosso primeiro convidado, Dr. Gianluca Lorenzon, secretário da SEAI, Secretaria de Advocacia da Concorrência e Competitividade, cargo que assumiu desde maio de 2020, foi diretor de desburocratização da Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital do Ministério da Economia e um dos grandes protagonistas da MP que deu origem à Lei de Liberdade Econômica. Também foi consultor de estratégia da McKinsey & Company no ano de 2017 até o ano de 2019. Nosso segundo convidado é um nome muito bem conhecido de nós aqui do IBRAC, Dr. Ricardo Botelho, diretor de regulação e sócio do escritório Marchini Botelho Caselta. Gianluca e Ricardo, é um enorme prazer tê-los aqui conosco. Obrigado, Vivian. Obrigado a todo o pessoal do IBRAC. É sempre um prazer estar aqui nesse fórum que para mim e para toda a SEAI é tão importante e relevante para a concorrência brasileira. E vai ser um prazer estar aqui novamente com o Ricardo, conversando, discutindo pontos tão importantes para o país. Olá, Vivian. Olá, secretário Gianluca. A satisfação é minha de participar dessa nova iniciativa tão interessante do IBRAC, que é o seu podcast, e também por poder discutir os temas de melhoria regulatória e advocacy ao lado do Gianluca, né, que à frente da SEAI tem participado de diversas iniciativas muito importantes também nesse campo. E eu não quero me alongar muito nessa introdução, mas eu acho importante darmos o devido crédito e fazermos um registro do balanço das principais atividades da SEAI e do Comitê de Regulação do IBRAC para situar os nossos ouvintes. Então, a SEAI, ao longo dos últimos anos, tem tido uma participação ativa em diversas inovações legislativas. Em 2020, teve a abertura de 3 importantes consultas públicas, que trataremos aqui também ao longo desse episódio. Em 2020, houve a abertura de 2 tomadas de subsídio e também em 2021, outras 2 aberturas de tomadas de subsídio e também em 2021, o lançamento do importante projeto de revisão por pares, a Peer Review, com a OCDE, que visa aprimorar o processo de reforma regulatória do Brasil. Por seu lado, um balanço também muito breve do Comitê de Regulação do IBRAC. Temos a consolidação do Seminário Anual de Regulação e Concorrência, publicação nos últimos anos de 3 obras coletivas bastante importantes e de significativa relevância, tangenciando temas da advocacia da concorrência, a questão também, em 19, da institucionalização e prática da análise de impacto regulatório no Brasil, e o ano passado com um livro bastante importante, Acordos e Políticas de Leniência, Contribuição para o Diálogo e Harmonização, além de vários projetos em andamento, muito relevantes também, e vou deixar depois para o Ricardo falar sobre eles ao longo desse episódio. Enfim, feitas as apresentações e exposto um pouco das intensas atividades da SEAI e do Comitê de Regulação, eu pergunto aos nossos experts, começando pelo secretário Gianluca, qual que é a agenda de melhoria regulatória e advocacia da concorrência para o ano de 2021?
Perfeito, obrigado, Vivian, e deixa eu começar já colocando a data especial que estamos hoje. Estamos no início da vigência do decreto 10.411, que estabelece a obrigatoriedade da análise de impacto regulatório no Brasil. Isso é, sem dúvidas, o maior desafio da SEAI para esse ano. E eu vou ser bem honesto com vocês, como eu tenho sido honesto dentro e fora do governo. A gente tem que entender se o Brasil vai fazer relatórios de análise de impacto regulatório ou vai fazer as análises de fato. Porque até hoje o que tem sido feito são só os relatórios com cabeçalhos e tópicos que lembram os elementos de uma análise, mas a análise em si não tem sido feita. Por quê? Porque nós não expandimos na metodologia. Então, a SEAI, no dia 15 de abril, lançou um novo guia de AIR que amplia a discussão e coloca em detalhes as metodologias de uma análise de impacto regulatório. Abrimos uma série de metodologias e tudo isso vai na direção do que a SEAI já tem feito. Ano passado, lançamos a CalReg Beta. A CalReg é a primeira calculadora ampla de custos regulatórios do Brasil, inspirada no modelo britânico e australiano, que permite que cada órgão regulador, por mais simples que seja, a gente precisa lembrar que só no governo federal nós temos mais de 150 reguladores. As agências são muito importantes, sim, mas elas são só o topo da pirâmide. Nós temos uma série de outros reguladores, Receita Federal, Comissão Tripartite de Trabalho, questões de meio ambiente e assim por diante, que impactam a vida das empresas todos os dias. E todas eles vão ter que fazer AIR a partir desse ano, seja agora, a partir do dia 15 de abril, aqueles vinculados ao Ministério da Economia, como Receita Federal, Inmetro e Trabalho, e em 15 de outubro, os demais da União, que vai ser um choque enorme, porque nós vamos ver vários órgãos reguladores que não sabem que são reguladores. Então, para nós, o objetivo é que as medidas peguem, que elas não virem uma burocracia sem sentido, que elas não sejam algo que vai sair de um local para o outro. E, então, no ponto de melhoria regulatória, esse é o grande objetivo da SEAI para nos 2021, é dar todo o suporte para que elas peguem. Sim, é muito bonito fazer o evento, dizer que vai ter a IR, ir na OCDE, fazer post, isso é muito legal, mas o que importa é ter uma análise de impacto regulatório, e esse é o nosso maior dificuldade, essa é a nossa maior dificuldade. E do ponto de vista da advocacia da concorrência, a SEAI está se dispondo, desde o início da minha gestão, ano passado, a deixar claro o seu trabalho, os critérios, avançar as análises, porque a SEAI ninguém pode deter o monopólio da defesa da concorrência. A defesa da concorrência, ela precisa vir de todos os lados. Então, o que a SEAI tem feito desde o início da minha posse? Tem, através das consultas públicas, através de normativos internos, procedimentalizado como se faz uma análise de concorrência, como se advoga pela concorrência, como se compara questões de concorrência, e eu acho que nesse podcast a gente vai ter a oportunidade de discutir isso nos detalhes nos próximos minutos. Mas eu acho que, em resumo, é isso. De um lado, na IR, é garantir que a implementação vai ser de qualidade, e de outro, no ponto de vista de advocacia da concorrência, é institucionalizar a defesa da concorrência no Brasil. Olha, acho que do nosso lado a gente enxerga também de uma forma muito parecida, né, de que esses são, de fato, os principais desafios à frente, né, nesse ano, na discussão de melhoria regulatória e também de advocacy, né, sem dúvida nenhuma. Ontem, um marco nessa discussão no Brasil, que é a entrada em vigor do decreto de AIR, né, como o secretário Gianluca comentou, né, para as agências, para o Inmetro e para o Ministério da Economia, né, uma primeira fase, e ainda nesse ano, em outubro, valendo aí para toda a administração pública federal, né, as exigências aí do decreto, que de fato vão exigir por parte dos reguladores, da administração como um todo, uma capacitação, né, e uma qualificação contínua, né, que já vem sendo feita, mas essa exigência é crescente e vai aumentar com relação à qualidade do que é feito, né? Então, sem dúvida nenhuma, esse é um grande desafio. Aí, Gianluca, eu puxando aí a brasa para a sardinha do IBRAC e do comitê, e corroborando
esse ponto do desafio que você comentou, o comitê, né, lançou, entre esses livros que a Vivian comentou, o do ano retrasado, 2019, foi justamente o livro produzido no âmbito do comitê sobre a IR, né, sobre a prática de IR no Brasil. Foi uma pesquisa empírica inédita até no Brasil, em que diversas pessoas do comitê se propuseram a olhar de fato a prática de IR em toda e cada uma das agências reguladoras federais no Brasil à época, né, que eram 10. A Agência Nacional de Mineração ainda não tinha sido institucionalizada como agência na época. Então a gente olhou para as AIRs feitas no período de 16 a 17, né, e com um mapeamento muito interessante, rico dos problemas, né, em relação às AIRs feitas e do desenvolvimento também, do que havia, né, então, práticas muito positivas em algumas agências, práticas ainda insuficientes em outras, e os desafios à frente, né, nessa implementação que não é simples, né, que exige, de fato, uma mudança profunda de cultura, né, na maneira de se pensar o que é produzir uma nova regulação. Então, isso, de fato, é um desafio muito importante à frente, né. E também em advocacy, né, são várias discussões em andamento, em diversas frentes, né, em que eu vejo, né, uma continuidade de uma discussão sendo feita pelo Ministério da Economia, pelo CAD, né, por diversos atores, né, e com uma ênfase maior nos últimos tempos para os setores regulados, né. Acho que essa agenda sempre foi muito importante, mas eu vejo de forma positiva que os entes do Sistema Brasileiro de Defesa da Concorrência, né, CAD e CI, estão direcionando os seus olhares com maior intensidade para os setores regulados, né, e com referência clara a uma promoção da concorrência e da competitividade, né. Isso é sempre muito importante. Uhum. Acho que vocês dois falaram muito bem sobre essa questão da mudança de cultura que os entes, né, que disseminadores da defesa da concorrência e da promoção de competitividade vêm tendo como objetivo principal. E aí, falando em trazer uma maior segurança jurídica aos administrados, uma maior racionalidade, efetividade e transparência na tomada das decisões pela administração pública, visando, obviamente, melhorar o ambiente de negócios no Brasil. Acho que um ponto importante também que o secretário tocou, e você também, Ricardo, que eu queria explorar aqui com vocês, é a questão da complementariedade dos esforços de advocacy feitos pela CEAI e aqueles esforços de advocacy pelo CAD. Né? Então, como se dá na prática essa interlocução desses esforços? Eu acho que essa é uma excelente oportunidade, porque o CAD, que faz um papel excepcional no Sistema Brasileiro de Defesa da Concorrência, as ações do CAD, elas acabam tendo aí uma grande, como eu posso dizer, sempre uma grande repercussão, sempre um grande conhecimento. Então, quando o CAD vai trabalhar com alguma agência ou com algum regulador, eles acertadamente fazem um termo de cooperação, montam isso, divulgam e etc. A CEAI, por ser um órgão dentro de um ministério maior, que tem toda uma cultura diferenciada, eu acho que as pessoas não conhecem o tanto do nosso trabalho, né? E não conhecem, inclusive, até onde ele vai e tudo que a gente faz. Toda vez que você vê algum projeto de lei andando no Congresso, ou algum veto sendo discutido ou estudado, que envolve questão de concorrência, você tem a certeza que a CEAI está lá representando a opinião do Ministério da Economia, está lá colocando isso. Então, por exemplo, a CEAI, nós conseguimos grandes conquistas em melhoria de concorrência, que simplesmente, às vezes, as pessoas não associam a nós, mas são nosso trabalho, como, por exemplo, o PL do gás, que vai ter um impacto enorme na produção industrial brasileira, o próprio PL de cabotagem. Muitas vezes os PLs nascem no Ministério, mas eles nascem muito anticoncorrenciais. E só quando eles passam pela CEAI dentro do Ministério, dentro do próprio governo federal, da administração indireta, é que eles acabam tendo essas melhorias
de competitividade e concorrência. Então, muita gente às vezes não sabe, porque, obviamente, quando o presidente assina um PL que vai para o Congresso, uma medida provisória que vai para o Congresso, a medida não vai, meu Deus, olha só, essa é uma iniciativa SEAI. Não, ela vai com uma iniciativa do governo federal. Mas a SEAI teve um papel muito grande, às vezes não só em melhorar, mas às vezes em parar e barrar algumas coisas que seriam muito ruins para a concorrência, que vocês devem imaginar bastante que aconteça aqui em Brasília. Então, respondendo a pergunta sobre a complementaridade com o CAD, a gente trabalha muito bem, a gente admira muito o trabalho do CAD, nós trabalhamos mais na área ampla regulatória, nas agências. A gente tem uma interação que eu acho que pode ser melhor explorada. A gente até tive algumas conversas no ano passado com o nosso grande presidente do CAD, que é outro profissional que eu admiro imensamente, e eu acho que a gente vai poder ver aí algumas iniciativas ao longo desse ano. Mas, no momento, eu acho que essa é uma das grandes deficiências do Sistema Brasileiro de Defesa da Concorrência, que a gente não trabalha tanto junto. Acho que a gente deveria trabalhar bem mais junto. As ações são complementares. O Brasil está nas últimas posições de concorrência do mundo, apesar de prêmios e etc., que o trabalho excepcional dos profissionais possam receber. Quando a gente vai olhar o desempenho do Brasil em concorrência mesmo, se a gente vai olhar no Global Competitiveness Index, ou se a gente vai olhar no Product Market Regulation da OCDE, o Brasil está lá embaixo. Então, tem trabalho para todo mundo. A gente não pode falar assim, não, mas agora o CAD também está fazendo advocacia da concorrência, e etc. A gente não tem isso, tem trabalho para todo mundo. O Brasil está muito mal quando se fala de concorrência. Então, chegou a hora de a gente levar a concorrência a sério e ter uma defesa realmente aí ampla de todos os lados. Perfeito, secretário. Acho que essa questão que você está colocando é também um assunto para a gente talvez discutir um pouco mais aqui em detalhe e perceber que essas interlocuções elas podem ser aperfeiçoadas, melhoradas e que a gente está diante de órgãos de excelência técnica visando aí a melhoria do ambiente de negócios. E que bom que vocês estão olhando para isso. Ricardo, como que o Comitê de Regulação pode ajudar a SEAI, o CAD, nessa questão específica da advocacia da concorrência? Olha, Vivian, o IBRAC, né, em especial o Comitê de Regulação, ele pode vem procurando contribuir bastante, né, com essas agendas, né, de melhoria regulatória, advocacia da concorrência, né. A agenda, digamos assim, de modernização da gestão pública de forma geral, né, e em particular o seu aspecto aí de modernização da regulação, ela está em pauta há muito tempo no debate público, né, e também no escopo de diversas iniciativas do Estado brasileiro, mas tomou um impulso muito importante nos últimos anos, né. E o Comitê de Regulação do IBRAC, ele dá para dizer que ele é vocacionado a participar desse debate, né. Então, um grupo grande, né, heterogêneo e multidisciplinar, são mais de 100 pessoas participando de maneira frequente das diversas iniciativas aí do comitê. É um grupo composto por advogados, economistas e acadêmicos, né, que estudam e trabalham sobre ou com esses temas, né, e com visões e experiências muito distintas e muitas vezes bastante complementares entre si. E por isso o comitê tem, né, tido uma atuação interessante nesse debate, né, como com uma abordagem mais técnica, multidisciplinar, com uma visão prática e acadêmica, e na forma como você começou a descrever no começo, né, dos livros, né, são obras coletivas, gestadas no âmbito do comitê, sempre com diversos autores, sempre mais de 10 autores, sobre temas que a gente chama de transversais, né, dessas discussões, ou seja, sem um enfoque muito específico em um setor regulado, né, propriamente, mas em temas que atravessam os diversos setores regulados, né, então a IR, né, como a gente comentou, mas também o próprio tema da advocacia da concorrência, e também a participação em consultas públicas, tomada de subsídios, em discussões legislativas, né, e também, como a gente faz bastante, diversos eventos e debates, né, como seminários, webinários, e as discussões mesmo no âmbito do comitê, né. Então, a gente tem procurado se inserir nesse debate e participar cada vez mais, né, com contribuições
nesse sentido. Exato, acho que o IBRAC e, em especial, o Comitê de Regulação tem essa vocação típica também de advocacy, né? E vocês têm feito isso muito bem e têm contribuído para o debate aí com as autoridades. Não, é verdade, Vivian. É uma espécie de advocacy, né, o que a gente faz, né? É totalmente uma promoção, né, da concorrência também na discussão de regulação, né, e dos setores regulados. Exato. Agora, o secretário falou um pouco da atuação da secretaria e como às vezes não aparece o selo, né, de elaboração CA em algumas medidas legislativas. Então, uma curiosidade que a gente tem e que eu queria que o secretário trouxesse aqui como que é essa interação com o legislativo e como são escolhidas as questões regulatórias. Excelente, obrigado, Vivian. A nossa interação com o legislativo ela é bastante ampla e bastante extensa. Nós estamos a todo momento entendendo, tentando articular, tentando ver o que pode vir, o que não pode vir. A gente está o tempo todo com a cabeça no Congresso, porque grande parte da regulação econômica brasileira está disposta em leis. Eu não vou entrar no mérito se isso é bom ou se isso é ruim, mas de uma maneira ou de outra é engessado, para o bom e para o mal, né? Você sabe que não vai mudar, o que é bom, porque vai ser previsível, mas ao outro lado, quando você de fato precisa mudar, acaba sendo um pouquinho mais difícil. Eu acho que a nossa articulação ela tem sido uma articulação com êxitos e com algumas dificuldades. Êxitos no sentido, a gente tem conseguido entrar no Congresso. Eu acho que esse Congresso tem sido bastante reformista, a gente tem conseguido explicar os nossos argumentos, a gente tem conseguido vencer batalhas contra os setores muito protegidos. Eu acho que a lei do gás é um clássico exemplo. Houve pressões enormes para que os avanços de concorrência, principalmente na parte de desverticalização, não andassem, e a gente conseguiu, batendo pé, batendo em porta, conseguiu garantir que isso acontecesse. A mesma coisa em torno do PL de cabotagem, que muita gente está querendo desidratar para proteger tal setor, para proteger tal empresa. A gente tem conseguido fazer isso. Então, e entre outras iniciativas que a gente aí está vendo, até às vezes pequenas iniciativas, por exemplo, na medida provisória 1040, a gente acabou com a reserva de mercado estadual que tradutores e intérpretes tinham, permitindo que eles possam atuar agora em todos os estados. Antes eles só podiam atuar no estado em que eles eram registrados na junta comercial. Então, assim, mesmo nas pequenas coisas em que nós vamos indo e que nós vamos tentando estabelecer e melhorar, a gente tem ficado bastante feliz com a atuação e com a recepção do Congresso, que é sempre feita através da nossa assessoria parlamentar. Óbvio que agora a gente tem algumas dificuldades no sentido de que a gente tem um grande ministério, né, com uma assessoria parlamentar e com um ministro, e então a gente às vezes tem uma disputa de atenção, de prioridade pelo próprio Ministério da Economia. Mas eu acho que tudo isso se compensa pelo fato de que a gente tem uma agenda econômica única, né? A gente não precisa mais agora alinhar com planejamento, alinhar com o MD, que antigamente existia, e assim por diante. A CEAI, que veio do Ministério da Fazenda, agora consegue sempre ser aí a voz da concorrência dentro do Ministério perante o Parlamento. E o suporte que a gente tem da assessoria parlamentar, que é chefiada pelo Esteves Colnago, um profissional excepcional, junto com todos os demais profissionais da Secretaria Especial da CPEC e até da Secretaria Executiva, nos deixam bastante felizes nesse trabalho como um todo. E como que a gente escolhe esses temas? Essa é uma excelente pergunta, porque a gente meio que, assim, nós temos, obviamente, por exemplo, vou dar o exemplo da nossa iniciativa que a gente chama de REG-OCDE, que é atingir daqui 5 a 6 anos a média da qualidade regulatória dos países da OCDE. No Brasil, aferida pelo PMR, né, o Product Market Regulation. Ali, como que a gente fez isso? A gente viu o impacto e a gente viu, por exemplo, numa matriz, vamos dizer assim, bem como a gente faz com empresas, em um eixo a gente viu o impacto de uma medida e no outro a gente viu viabilidade política, né? Então, por exemplo, um dos tópicos do PMR é que você quebre o exame da UAB no Brasil. Isso jamais seria viável politicamente, não vou entrar nem no mérito se seria bom ou ruim, mas, por exemplo, é um tópico do PMR que quando a gente vê, a gente sente que a viabilidade política é ruim, então a gente já tira ele de um pipeline para implementação. E daí de outro você vai coisas que a gente entende que tenham uma viabilidade política melhor, como, por exemplo, nessa questão do PMR, a gente viu a questão da regulamentação do lobby,
que não é da profissão do lobby, mas da atividade do lobby, que é um ponto muito importante. Implementação de algumas boas práticas regulatórias, como a agenda legislativa, a gente deve ter aprovado isso, o governo deve ter oficialmente, a partir de agora, sempre uma agenda legislativa todo janeiro. Isso deve aprovar ainda esse ano, esse processo, capitaneado pela SEAI, e daí todo início de novo ano, a Casa Civil deve publicar qual deve ser a agenda legislativa de um novo governo. Então, eu acho que isso vai ser também uma medida muito legal, muito importante. E assim a gente vai indo, né? Eu acho que a gente vai desde os quick wins, né? Low hanging fruits, como a gente fala na consultoria, até esses outras questões que são maiores, como a gente viu aí em setores de infraestrutura e energia. Ricardo, se quiser complementar alguma questão, fica à vontade. E aproveitando, eu queria perguntar para o Gianluca mais detalhes sobre o status, né, e novos passos aí previstos no projeto, no programa do FIARC, né, a Frente Intensiva de Avaliação Regulatória e Concorrencial. A gente viu que recentemente foram anunciados os 2 primeiros objetos de análise no âmbito desse projeto, né, regulações nos setores de transporte terrestres e de navegação. E aí eu aproveito para emendar uma pergunta, né, dos critérios de seleção desses alvos iniciais e se existe algum spoiler do que está para ser incluído também no pipeline do projeto, Jean. Perfeito, Ricardo. Essa é uma excelente indagação, porque nós recebemos bastante questionamento sobre como esses temas foram selecionados. E como, no mesmo sentido da minha fala inicial, do objetivo de institucionalizar tudo que a SEAI faz, o FIARC, ele realmente tem um procedimento 100% institucionalizado, público e objetivo. Ou seja, esses objetos que foram aceitos para a investigação do FIARC, todos eles foram porque nós recebemos essas denúncias. Elas foram recebidas exatamente na forma da IN 97, com período para manifestação do órgão denunciado, da regulação denunciada, com análise dos critérios que estão lá nessa IN 97 para abertura dessa investigação, e foram levados para frente. Não teve ainda nenhum caso que nós recebemos, nenhuma denúncia que nós recebemos do FIARC, que a gente tenha já descartado abrir qualquer caso. A não ser se chega a algo, por exemplo, que é um projeto de lei, porque a gente ainda não quer olhar leis, a gente quer focar primeiro no âmbito regulatório. E então, esses casos, como o caso da Búzios, que foi colocado, alguns casos na regulação portuária, que já foram abertos à investigação, foram porque, de fato, as denúncias chegaram, né? E a gente está aí aberto para as demais. E eu gostaria de lembrar, Ricardo, que a gente anunciou essa semana no Diário Oficial 2 grandes novidades, aproveitar aqui esse espaço no IBRAC. A primeira é a oportunidade de grupos de pesquisas ou doutores, pesquisadores, mestres, que queiram fazer uma parceria com a SEAI para micus curiae desses processos do FIARC. Qual que é a ideia aqui? É que elas possam se inscrever, o edital já foi colocado no Diário Oficial, e, uma vez inscritas, elas vão ter acesso a todo o processo e vão poder dar sua própria opinião e sua própria conclusão se é abuso regulatório ou não. Posso até disponibilizar para vocês depois o link dos editais para esses 2 primeiros casos que já foram abertos. E também o edital para subsídios e informações gerais que qualquer cidadão pode mandar diretamente, sem ser grupo de pesquisa, sem querer fazer seu próprio relatório, seu próprio parecer. Então, a gente, novamente, até os casos do FIARC que estão sendo investigados vão ter um processo super aberto, Ricardo, super objetivo. E isso vem na esteira de algumas críticas de que a gente estaria inovando o que a gente está fazendo, criando o FIARC. E isso é exatamente o oposto. Ainda que o FIARC seja algo inovador, ele nada mais é do que a institucionalização de uma competência que a SEAI já tem há décadas na lei da concorrência. A grande diferença é que agora esta SEAI institucionalizou como ela exerce essa competência, que é a competência dela de declarar um ato normativo como anticoncorrencial e encaminhá-lo para revisão, sob o juízo do órgão regulador. Então, assim, essa competência, a gente não está tirando nenhuma competência de nenhum regulador, como foi falsamente dito em alguns fóruns. Nós estamos exercendo a competência que a SEAI sempre teve, mas agora nós estamos exercendo ela com base em critérios públicos, objetivos, previsíveis. É bem claro como a gente seleciona. Por que a SEAI está olhando o tópico A e não o tópico B? Não pode ficar a cargo do secretário que passar por aqui e escolher os tópicos. Isso não é um país de Estado de Direito. Isso não é um país democrático, um país em que as instituições são sólidas.
até a escolha dos tópicos de advocacia da concorrência precisam ter critérios claros. E o que o FIAC faz é exatamente isso, diz exatamente como essa esteira de requerimentos é formada, que é avaliada. Então, novamente, Ricardo, nós estamos muito, muito felizes com o desenvolvimento do FIAC. Eu acho que vai ser um legado que a gente vai deixar, independente dos governos que nos sucederão aqui, e que vai realmente ter mudado a história de como a análise de advocacia da concorrência é feita pela histórica SEAI. Obrigada, secretário. Acho que foi muito importante esse esclarecimento. E agora, finalmente, caminhando para a última pergunta, infelizmente até, porque a discussão está sendo muito rica e proveitosa aqui, eu vou perguntar para você, secretário, um pouco da questão do peer review com a OCDE e qual o status dessa parceria e o que a secretaria espera de resultado a médio prazo dela. Perfeito, Vivian. A gente deve ter aí oportunidade de interação pública durante todo o peer review, a gente deve estar começando os trabalhos aí nesse mês. Estamos muito, muito felizes com a oportunidade. Nosso objetivo com esse peer review é entender questões gerais do ambiente regulatório, entender aí pontos que nós poderíamos ter melhorias, governança regulatória. Eu acho que isso é muito importante. A SEAI tem um papel de oversight não vinculante, né? A gente gosta de falar sempre assim, a gente faz um oversight das agências, dando opinião, fazendo críticas, apontando melhoramentos, mas o nosso parecer não é vinculante. Então, entender como essa governança é em relação aos nossos pares, entender como a OCDE vê os principais pontos que nós podemos melhorar. Então, a gente está muito honrado com a possibilidade que a Casa Civil nos deu de realizar esse peer review, porque ele vai também falar sobre as condições gerais da regulação brasileira. E uma vez feito isso, eu acho que vai ser muito importante para nós, como país, entender exatamente qual vai ser cada conclusão, como vai ser colocada e como a gente pode partir para a implementação. No mais, a gente tem estado aí bastante feliz com as novidades, com as iniciativas. Acredito que vai ser bastante proveitoso a participação social, a gente deve ter novidades de como essa participação social deve ser em breve, e já fica aqui o convite a todos os ouvintes do podcast, a todos os membros do IBRAC, para fazerem parte desse processo, estar atentos e continuarem aí, como sempre, como parte dessa grande inovação. Obrigada, secretário. Queria agradecer em nome do IBRAC a sua participação aqui. Vou passar a palavra para o Ricardo e até fica aqui uma sugestão. Ao término do seu mandato, eu tenho confiança de que nossos índices econômicos e no ambiente de negócios vão estar muito melhores do que há 5, 10 anos. Então, a gente pode até fazer um estudo, né, Ricardo, ao fim do mandato aí do secretário, para reforçar e confirmar essa minha tese. Com certeza, Vivian. Bom, queria também te agradecer aí pelo convite para o podcast, né? Foi uma alegria participar dessa conversa aqui, ao lado do secretário Gianluca, dizer para o secretário Gianluca que continue contando já com a participação, a atuação, a colaboração do IBRAC nas discussões, né, como sempre, né, e também nos convites para os próximos eventos e discussões que a gente certamente fará para você aí, em diversos temas, né, como a gente viu, que não falta é assunto nessas agendas, né. E dizer também, acho que só para encerrar, que a gente tem, como você sabe, um projeto em andamento no comitê, que é o Mapa da Ineficiência, que busca mapear justamente distorções regulatórias em diversos setores da economia, com o apoio das empresas via entidades de classe, em que certamente a gente terá muitos elementos para contribuir oportunamente com a SEAI, com o governo, o Estado brasileiro como um todo, nessas discussões. Então, certamente a conversa continuará, né, e será um prazer continuar participando dela. Agradeço também a oportunidade, vai ser um prazer continuar sempre contando com o IBRAC, e parabéns, pessoal, por essas e outras iniciativas. Fica o meu abraço aí, um desejo de excelente primeiro semestre de 2021, segundo trimestre já agora estamos, para todo mundo aqui ouvindo e todo o pessoal do IBRAC. Forte abraço. Tchau, pessoal, um abraço.
Para vocês que nos ouvem, muito obrigada pela sua participação e continuem acompanhando a nossa programação quinzenal, que ainda vem muita coisa bacana por aí para vocês. Fique agora com o quadro Plenária Comentada, trazendo especialistas da área para dar os highlights da sessão do CAD, comentando, analisando e debatendo os mais recentes julgamentos do tribunal. Bem-vindos ao Plenária Comentada de hoje, em que falaremos sobre a 5ª sessão ordinária de julgamento do CAD de 2021, que ocorreu no último dia 14 de abril. Bruno Drago e Guilherme Ribas comentam os highlights da sessão. Olá, Vivian. Olá, Ribas. Bom estar aqui com vocês de novo para comentar essa sessão. Nós tivemos bastante caso pautado e julgado. Foram 8 casos decididos pelo tribunal, um caso foi retirado de pauta, e bastante coisa para a gente conversar aqui. O primeiro caso que eu queria chamar a atenção foi um ato de concentração, envolvendo ali um contrato de prestação de serviço e licença de uso de marca, em que a SG entendeu que, como se tratava de uma JV contratual, né, e, portanto, um contrato associativo, um dos requisitos não estariam cumpridos, que é o requisito temporal de 2 anos, e, portanto, entendeu, pelo não conhecimento da operação, houve o recurso de um terceiro interessado, isso subiu para o conselheiro Bandeira Maia, que seguiu a linha da Superintendência Geral. Houve um voto contrário da conselheira Lenisa Prado, que teria entendido que, na verdade, os casos de joint venture, ali não havia uma clareza de que aquilo era uma joint venture contratual. Ela presumiu, pela leitura do próprio contrato, que os investimentos que estavam sendo feitos ali levavam necessariamente à renovação desse contrato lá na frente, então que o prazo temporal seria aí ultrapassado, e, portanto, na leitura dela, as características daquele contrato remontavam ali a uma joint venture típica e, portanto, seriam objeto de notificação obrigatória. E, consequentemente, ela fez a análise ali do gun jumping, que também foi uma discussão trazida pelo interveniente no processo. Mas, na sequência, os conselheiros Luiz Hoffmann, Luiz Braido, o presidente, discordaram do posicionamento da conselheira Lenisa, acompanharam o conselheiro Bandeira Maia, assim como a conselheira Paula Azevedo e Sérgio Ravagnani, e arquivaram o caso, como foi sugerido pela Superintendência Geral. Bruno, tudo bem? Só um comentário aqui nesse caso. Primeiro, agradecer a Vivian mais uma vez por fazer o host desse programa, e queria só comentar que o voto do Maurício Bandeira Maia foi elogiado, tanto pela conselheira Paula Azevedo, quanto pelo presidente Alexandre Barreto, por conter um bom histórico dos casos de contratos associativos no CAD. Então, acho que vale a pena todo mundo dar uma olhada nesse voto. Legal, Ribas. Por falar em caso também, Bruno, de terceiro interessado, acho que só um comentário aqui, que a gente teve mais um caso, um ato de concentração, que foi revisado pelo tribunal a partir de recurso de terceiro interessado. Dessa vez foi o Mercado Pago, que entrou como terceiro num ato de concentração envolvendo a Magalu e a empresa Hub. A Magalu comprou essa Hub, que atua no mercado de cartões pré-pagos, e o Mercado Pago disse que a Magalu teria acesso a informações do próprio Mercado Pago, que mantinha no passado um contrato com a Hub, e que o CAD deveria, então, adotar alguma forma de intervenção para que não houvesse um compartilhamento de informações entre concorrentes de marketplace. O CAD não conheceu, entendeu que não havia preocupações concorrenciais nos casos e que a própria regulação do Banco Central e da LGPD já resolveriam as preocupações trazidas pelo Mercado Pago,
mas fica aqui, acho que a atenção do argumento usado pelo Mercado Pago, que o CAD deveria olhar essa operação como uma data-driven merger e que deve sair da vala comum. Então, é esperar para ver outros casos aí envolvendo dados que vão chegar no CAD e ver como que o CAD vai evoluir nesse assunto. Um outro ato de concentração que eu acho que merece destaque também foi este envolvendo a produção de componentes de ferro fundido para motor, sistema de suspensão, freio e demais componentes aí para o setor automobilístico, que foi um caso que envolvia ali um alto nível de concentração, foi impugnado pela Superintendência Geral, e o conselheiro Luiz Braido trouxe um voto dele, um voto que, os pontos que eu acho que merecem destaque aqui, foi a questão da dimensão geográfica, que havia, obviamente, uma defesa das requerentes, que essa dimensão ela seria uma dimensão internacional. A Superintendência Geral entendeu que o mercado seria nacional, e o conselheiro Braido entendeu que essa dimensão ela era nacional, predominantemente, mas com participação de fundições estrangeiras na proporção das compras realizadas por OEMs nacionais. Então, é interessante porque ele traz uma definição nacional, mas, ao final do dia, ele reconhece a pressão competitiva, pelo menos para parte desse mercado, do produto internacional, flexibilizando um pouco, né, esse conceito. Tentou, dali, extrair um mercado e dividir esses números para ver os níveis de concentração, mas, ao final do dia, esses níveis, na visão dele, não mudavam muito. Ele também fez uma análise que foi interessante sobre as eficiências que foram apresentadas pelas partes e entendeu que seriam positivas à operação, mas que não seriam suficientes para levar a uma aprovação sem restrições e sugeriu a negociação de um ACC, que trouxe algumas cláusulas interessantes, como a renúncia de cláusulas de fornecimento mínimo, compromisso das requerentes para não requisitar a imposição de medida antidumping ou não solicitar redução de tarifa de importação, e foi combinado, obviamente, com alguns remédios estruturais para desinvestimentos ali, em parte substancial dos seus contratos. O conselheiro Bandeira Maia trouxe um argumento em complemento, que eu acho que é bastante interessante também, que ele apontou que o fato das patentes serem detidas pelos fabricantes de veículo dificulta, de alguma forma, um abuso na posição dominante, ainda que o market share seja elevado, como consequência dessa operação. E a conselheira Paula trouxe uma ponderação interessante com relação à eficiência, dizendo que essas eficiências, além de elas serem suficientes, elas devem ser específicas e repassadas ao consumidor, né? E isso não era garantia nesse caso, uma vez que o repasse contratualmente previsto era para as OEMs, mas isso não garantiria que isso seria, ao final, repassado para o consumidor. Mas, no final do dia, por unanimidade, o Conselho aprovou a operação condicionada à assinatura do ACC. E acho que é interessante nesse caso, né, Bruno, a casadinha aí de remédios estruturais com comportamentais. Vale a pena ler o rol de remédios, né, bastante criativos e que endereçam aparentemente as questões, as preocupações trazidas tanto pela Superintendência Geral quanto no próprio voto do relator. Se você me permitir, Bruno, eu queria comentar o caso que eu acho que é o mais importante aqui da sessão, que foi sobre o cumprimento do acordo de leniência entre uma parte que é confidencial, né? Todo mundo já sabe pelo jornal qual é, mas a gente mantém aqui a confidencialidade, mas a gente teve na última sessão um voto bastante preocupante, né, trazido pelo conselheiro Sérgio Ravagnani, que entendia que pelo fato de não ter havido instauração de processo, não teria sido cumprido pelo signatário da leniência o combinado no acordo. Então, resumindo, né, em linhas gerais, aí o argumento, o voto bem elaborado pelo conselheiro Sérgio, mas essa falha atribuída à signatária da leniência deveria
ser acompanhada da decretação de não cumprimento do acordo de leniência e, na visão do conselheiro, sanção à signatária de proibição de assinar novos acordos de leniência pelo prazo de 3 anos. Acho que todos nós que trabalhamos com antitrust ficamos preocupados do impacto que essa decisão poderia ter na política de leniência brasileira, bem sucedida, né, com acordos de leniência celebrados desde 2003, e nunca antes vimos uma decretação de descumprimento de leniência. E a conselheira Denisa pediu vistas na sessão passada e trouxe o seu voto nessa sessão, um voto bastante robusto, um voto que eu chamaria de um leading aqui para a matéria, que vale a pena ser lido aqui por todos também. E ela, de maneira muito veemente, disse que não existe dever de resultado em relação ao signatário da leniência, que o standard para avaliar quais provas e relatos são suficientes para instaurar um inquérito administrativo ou um processo administrativo é da administração pública, que é a quem compete o dever de avaliar essas provas de maneira como bem entender. Então, ela entende, então, que a signatária da leniência cumpriu tudo o que foi pedido para ela e que não havia como se falar em descumprimento do acordo de leniência e no final, recomendou que fosse conhecido, que fossem aplicados os benefícios e não fosse aplicada sanção alguma. Acho que o conselheiro Hoffmann também fez coro aí ao voto da conselheira Lenisa, e acho que ele identificou aqui um aspecto importante com relação ao termo processo administrativo, né, previsto ali na lei, e que, na visão dele, houve uma leitura restritiva do conselheiro Sérgio, na qual gerou a interpretação de que a colaboração para um acordo de leniência deve gerar como resultado a abertura de um processo administrativo, quando, na verdade, no entendimento dele, assim como de outros que depois reverberaram nos seus votos também, é que processo administrativo ali tem que ser lido como gênero nos quais são espécies o processo administrativo e o inquérito administrativo. Então, ali é processo administrativo lato sensu. Então, não necessariamente a colaboração tem que gerar a abertura de um processo administrativo stricto sensu. Foi o esclarecimento que ele trouxe, que foi seguido por outros conselheiros. Eu acho que é legal também, Bruno, já que você citou o Hoffmann, falar, acho que o Bandeira Maia também falou assim, que o risco de que as provas apresentadas não sejam suficientes para a condenação é um risco inerente ao programa de leniência, que isso foi sopesado de maneira correta para a superintendência e os critérios para assinatura do acordo foram observados e respeitados. A conselheira Paula Azevedo falou que não se pode transferir o ônus de eventual resultado da investigação ao signatário da leniência. Foi bastante enfática e ressaltou a importância do programa de leniência, que não só é premiado internacionalmente, como funciona muito bem. E eu acho que o presidente, no fim, passou uma mensagem muito forte de que o cumprimento não foi decretado em casos anteriores, e citou aqui outros casos em que a mesma situação teria acontecido, e que vincular o resultado ao comportamento do signatário da leniência seria um desincentivo ao programa. Então, acho que foram mensagens bem fortes, né, importantes. Exato, e nós tivemos, além do voto do conselheiro Sérgio, nós tivemos ali o voto do conselheiro Braido, que acompanhou o conselheiro Sérgio. Na visão dele, o acordo de leniência deveria resultar na obtenção de informações e documentos capazes de comprovar a infração noticiada ou sob investigação, em que, no caso específico, isso não teria sido cumprido. Mas nós tivemos aí, por maioria, o tribunal homologando esse acordo de leniência. E aí eu acho que a questão que fica para debate, Ribas, é que, se prevalecesse a tese dos dois conselheiros, a pergunta seria qual o efetivo papel do leniente a partir de agora, né, numa negociação de leniência. Porque parece que esse papel extrapolaria ali a colaboração, o dever de colaboração que ele teria
simplesmente como resultado, como contrapartida aos efeitos que a leniência gera, né? Mas a gente estaria indo para um outro patamar, né? Que seria levar adiante ali um juízo próprio de valoração dessas evidências, de forma que eles deveriam entender se elas seriam suficientes para atender um padrão probatório do CAD, apto a comprovar uma infração, né? Ou, pelo menos, apto a abrir um processo administrativo, sob pena de descumprimento desse acordo. O que é papel do tribunal, né, na nossa visão. Então, a pergunta que fica se seria possível, né, transportar um papel desse para os lenientes e assumir um padrão probatório conhecido e avesso a qualquer tipo de discussão e interpretação, que é o que a gente tem tido nos últimos anos. O quão possível é isso? E acho que nos quer parecer bastante complicado assumir um papel além da colaboração do leniente e sobre uma orientação e uma avaliação da própria Superintendência Geral sobre o efetivo cumprimento disso e, ao final, ratificado pelo tribunal. Muito bom, Bruno. Acho que ficam esses os nossos recados, então, as nossas observações sobre a sessão, que foi bastante cheia, casos interessantes, e esperamos aí nos encontrar para discutir a próxima ansiosamente. Um grande abraço. Até a próxima, Ribas. Até a próxima, Vivian. Tchau, Vivian. Obrigado por ouvir esse episódio do IBRACast, o podcast produzido e disponibilizado pelo IBRAC, o Instituto Brasileiro de Estudos de Concorrência, Consumo e Comércio Internacional. Visite nosso site, ibrac.org.br, para conhecer todos os nossos comitês especializados, nossos eventos e nosso vasto material biográfico disponível. Nos encontramos no próximo episódio do IBRACast. Até lá! As opiniões aqui expostas não necessariamente representam aquelas do IBRAC e das instituições a que estão vinculados os participantes.